irmãos, como disse, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor neste dia para realizar o batismo dos nossos irmãos. Eu quero convidar a igreja para de pé nós lermos a palavra de Deus. Estou com uma versão nova, Almeida atualizada, talvez destrua um pouco dos irmãos. No Evangelho de Mateus, último capítulo, capítulo 28, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28 e 16. A palavra de Deus nos diz: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Meus irmãos, podem sentar um pouquinho, vamos ser rápidos, para isso estamos aqui congelando, né? Não podemos demorar muito, senão viramos picolé. Não está tanto, eu já vivi na Argentina, enfrentei 15 graus abaixo de zero, já temos experiência no sul da Argentina. Meus amados irmãos, falo principalmente aqueles que vão ser imersos em água nesta manhã. Tenho certeza que durante o discipulado vocês já foram devidamente orientados pelo vosso pastor, ou por quem ele tenha designado, sobre o batismo, sobre a seriedade da decisão que vocês tomaram de voluntariamente se submeter ao batismo em águas, não é isso, como uma das principais ordenanças que Cristo deixou aqui enquanto estava neste mundo. Tenho lido sobre a grande comissão. Essa é a epígrafe dada pelos tradutores da Bíblia a esse texto. Texto que revela a última e grande comissão que Cristo encomendou à sua igreja enquanto estava vivendo os últimos momentos fisicamente aqui nesta terra. Nos diz a palavra de Deus que os 11 discípulos partiram para a Galileia, onde Jesus havia determinado que lhes encontraria, e nos diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus se reuniu com eles no monte e que havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram. E alguns até duvidaram de que fosse Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A Bíblia revela duas ordenanças primordiais, principais, que Cristo deixou para a igreja. A primeira e principal delas é o batismo em águas. A segunda é a ceia do Senhor. Quando Jesus estava se aproximando de ser elevado aos céus, ele entregou a grande comissão à igreja de ir a todo mundo, a todas as nações. E a expressão nações
aqui representa o grande compromisso da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. No original grego, nações é traduzido do termo etnias, que não se refere somente aos povos que vivem dentro de uma fronteira política, geográfica, como Portugal. Nós estamos no país de Portugal. Mas o termo etnia se refere a todas as raças que habitam dentro de uma fronteira. Isso significa de que a missão da igreja não é evangelizar somente os brasileiros no Brasil, não é evangelizar somente os portugueses em Portugal, mas a missão é evangelizar todas as tribos, todas as raças, das mais diversas etnias e que falem os mais diversos idiomas existentes em um país. Imagine que no Brasil existem mais de 150 tribos indígenas, só tribos indígenas, digo 250 tribos indígenas. Isso significa que a missão da igreja é levar o evangelho na língua de cada povo, de cada tribo, de cada etnia. E esta é a missão que Cristo encomendou à sua igreja. E ele disse: ide, como diz aqui, o Senhor disse, portanto, vão, façam discípulo de todas as nações. E ele disse, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é, como dizia, eu li uma vez em uma revista em espanhol, uma revista mexicana, e dizia o batismo. Um senhor, um vizinho, perguntou a uma adolescente: aonde está a sua mãe e o seu pai? E ela disse: foram à igreja para dar testemunho público da sua salvação e do novo nascimento, porque os pais tinham ido para serem batizados, submersos em águas. E o batismo que os irmãos vão dar nesta manhã é um testemunho público daquilo que aconteceu na vossa vida espiritual. Meus amados irmãos, o batismo tem, portanto, esse simbolismo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1 em diante, ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, diz o apóstolo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O apóstolo diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo não garante a salvação. Muitos se batizam sem ter experimentado o novo nascimento. O novo nascimento é o que garante, não é isso? Dá autenticidade à operação da salvação. Porque através do novo nascimento, é interessante que o crente ele passa por 3 batismos, né? O primeiro batismo é quando ele aceita Cristo e nasce de novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito Santo o imerge no corpo de Cristo. Ele passa a ser membro do corpo de Cristo no momento que ele nasce de novo. Esse batismo, aqueles que nasceram de novo realmente, passaram pela experiência do novo nascimento, vocês já são membros do corpo invisível da igreja que será arrebatada naquele dia. Mas o que vai acontecer hoje, vocês vão ser imergidos no corpo local da igreja. Não é por esse fato um ato simplista, não. É um ato sério, é um ato espiritual, é carregado de simbolismos espirituais,
porque vocês vão passar, a partir de agora, a serem membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Portugal, e passarão a participar dos atos da igreja, passarão a ter um maior compromisso de honrar o nome do Senhor, dar testemunho público como um verdadeiro membro da igreja deve ser, participar dos cultos, aceitar as ordenanças preconizadas pela igreja, participar dos cultos, como eu disse, a escola dominical, o círculo de oração, o culto de oração, os cultos públicos de pregação, não é? Manter a obra de Deus, que nós não podemos deixar de falar, porque é uma doutrina bíblica, não é isso? Participando para a promulgação do reino de Deus, com as suas ofertas e os seus dízimos, reconhecendo a soberania e a economia de Deus através da nossa oferta. O apóstolo diz aqui que pelo ato do batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Eu acredito, há pessoas que dizem assim, eu não quero me batizar porque é muita responsabilidade. Mas mesmo sem ser batizado, o crente que nasceu de novo tem responsabilidade de dar testemunho de um verdadeiro cristão, produzir frutos dignos. Jesus disse, porque quando João Batista estava batizando nas cercanias estava batizando nas cercanias de Betânia, no Rio Jordão, alguns fariseus, por serem religiosos e dizerem que eram filhos descendentes de Abraão, queriam se batizar e sem ter frutos de arrependimento. E a palavra de Deus diz que João diz, como vocês querem se batizar sem produzir frutos de arrependimento? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque a exigência sine qua non para que um crente seja batizado em águas é o arrependimento, e isso vocês aprenderam na classe, na aula de discipulado. Primeiro, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Ele derramou o seu sangue para nos dar liberdade espiritual do jugo do pecado. Quando nós cremos pela fé no sacrifício de Cristo, o laço do passarinheiro se quebrou e nossa alma saltou livre para Jesus. Amém, meus irmãos? Estão felizes por isso? Digam amém. Amém. Mas, além disso, além da fé, a fé é insuficiente, não é isso, para a salvação, se ela se deter somente na experiência do intelecto, da razão. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus também, pastor. Muito bem, mas precisa se arrepender dos seus pecados. Arrepender-se, não quero tomar tempo, significa reconhecer o pecado, como está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro pregava no dia de Pentecostes, nos diz a Bíblia que aquelas pessoas foram alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. E nos diz que quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e agora que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, arrependimento, o arrependimento que é gerado pela palavra, pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo focaliza a alma do pecador com a luz da palavra, como está escrito no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz ilumina a consciência do homem, e quando ilumina a consciência do homem, o homem chega ao pleno conhecimento de que é um pecador e de que necessita de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Por isso o apóstolo disse, cada um de vós arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus, não é? Há pessoas que dizem, há uma seita aí, não é, que ensina que o batismo deve ser só em nome de Jesus por causa desse texto. Sejam batizados em nome de Jesus. Mas vocês vejam que Jesus disse que fizesse discípulo em toda a nação e os batizasse em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Pedro aqui fala da autoridade com que o ministro submete a pessoa ao batismo. Vocês vão ser batizados pela autoridade do nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus. Mas a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse é um dia histórico, marcante para vocês. Vocês estão assumindo o compromisso, não é? Às vezes eu comparo o batismo com o casamento, não é? O compromisso com o Senhor, o juramento com o Senhor. Vocês estão através do ato do batismo, o assentamento do ato do batismo, a aceitação do ato do batismo. Significa que vocês estão dizendo a Jesus: sim, Senhor, eu te prometo ser fiel. Eu prometo obedecer a tua palavra. Eu prometo, Senhor, dar as mãos às tuas mãos e caminhar até que tu venhas ou eu vá ao descanso eterno. Vocês vão fazer nesta manhã um juramento diante de Deus, um juramento de fidelidade. Vocês vão dizer ao Senhor Jesus: sim, Senhor, de braços dados, vamos caminhar até o fim da nossa vida. Amém? Sejam fiéis ao Senhor. Não tenham o batismo como um compromisso irresponsável. Não, é um compromisso sério, como é o casamento para o cristão. É um casamento com o Senhor Jesus. Paulo fez essa analogia quando comparou o homem e a esposa, não é? Ele diz assim: como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, não é? Está em Efésios 5, não é? Então, ele disse cuidar como o marido, como Jesus cuida da igreja, dá a vida pela esposa, como Jesus deu a vida pela igreja. Então, há toda uma analogia sobre o casamento com o compromisso que o crente tem com Jesus. Então, meus irmãos, parabéns a vocês que tomaram a decisão. Há duas coisas que eu sempre digo que não se oferecem: a fé que desperta o desejo, unção com azeite e batismo em águas. Amém? Batismo em águas. Ninguém pode convidar: vamos se batizar, fulano, vamos se batizar. Não. O batismo é uma aceitação interior. Não é isso? A fé gerada pelo Espírito Santo move o crente a pedir o batismo. E foi isso que vocês fizeram. E hoje o pastor da igreja, né? Pastor Gilberto, isso eu escolhi ele porque ele botou a água fria aqui, então ele mesmo vai ser castigado. Ele mesmo vai ser castigado com a obra dele. Vai ser batizado, não é? Então, permaneçam, sejam fiéis a Deus. Amém? Fiel à sua igreja, represente bem a igreja. A igreja local representa a igreja de Cristo. Hoje há uma tentativa de ser crente sem igreja, os desigrejados. Não existe isso na Bíblia. Todo crente deve pertencer a uma igreja. Toda ovelha tem um redil, tem um rebanho e tem um pastor. Você não vai encontrar uma ovelha perdida por aí, porque pode ser assaltada e morta, não é assim? Não é? Pode ser furtada, roubada. Não, Senhor. Todo rebanho toda ovelha tem um dono. Toda ovelha tem um redil. Toda ovelha tem um cercado. Toda ovelha tem um pastor. Amém? E neste momento o pastor aqui é o pastor Gilberto. Não é isso que Deus designou para estar aqui. E a igreja, vocês já sabem qual é a sua igreja, então honrem o nome da igreja, não é? Ser membro da igreja é como alguém que é filho de fulano, né? E diz assim: e é o filho de fulano, e é membro da Assembleia de Deus, não é? Até dizem assim: a igreja mais exigente, e está fazendo isso, não é? Então, dê testemunho, honre o nome de Deus, o nome da igreja, e o Senhor será glorificado na vossa vida. Amém? Então vamos.
vai dirigir o louvor congregacional. Aqueles que não estiverem sendo, podem abrir sua harpa e louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Depois, se tem algum irmão, membro da igreja que queira cantar também, a gente vai passar a oportunidade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nosso pastor já nos autoriza a louvar a Deus. Oh, estou satisfeito com Cristo. 86, confesso. Glória a Deus. Só, hoje vai ser difícil cantar. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser rico, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser rico, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. A igreja diz: estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser rico, desfruto do seu grande amor. Aleluia. Pastor! Bendito é o nome de Jesus. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser rico, desfruto do seu grande amor. Aleluia, 45 de nossa harpa cristã, Redentor onipotente em fala. Aleluia! Glória a Deus! Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Orante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. É um abrigo sempre perto para todo pecador, o refúgio sempre aberto é Jesus meu Salvador. Amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço,
certo. Tá certo, né? Ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador, amante da minha alma, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem não poderá tirar. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em mim. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem toma a sua cruz. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Amigo, fiel amigo, é Jesus. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em mim. 564. Se Davi das vagas procelosas são em mi bemol, aleluia. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, quem era surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer lá quantas tuas vezes libera surpreso quanto Deus já fez. Desacaso mágoas quis que teu lidar, é a cruz pesada que tens que levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passam. Então conta as bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão.
e tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que faz habitar. Então conta as bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja tu conflito na conforma, não te desanime, Deus divino auxílio incondicional, te dará consolo e glória a Deus. Recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, E verás surpreso quanto Deus, olha o que Ele está fazendo. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. vem dizer-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E Ele ainda fará mais. Aleluia. O pastor convida o eletrônico para louvar a Jesus e a igreja continua dizendo: quantas bênçãos. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor.
Júnior! 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 Pastor Gilberto, ora. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, neste momento, na realização desse batismo. Faz com que outros, Senhor, sejam realizados. Gratidão e nossa adoração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.